Olá, pergunta 259. Se o espírito escolhe o gênero das provas que deve sofrer, pergunta: todas as tribulações da vida, todas foram previstas e escolhidas por nós? Como eu disse, gênero das provas escolhidas. Será que todos os problemas da vida dentro do gênero? Porque é diferente conter ou estar contido. Todas não. Então nós vamos entender agora por que o gênero. O gênero é a escolha na erraticidade do caminho que você vai tomar. O gênero é se você vai nascer homem, se você vai nascer mulher, se você vai nascer em qual família, desempenhando qual função, exercendo alguma profissão ou um dom ou alguma facilidade que você tem na matemática, na oratória, no professorado, num trabalho braçal, servindo ou sendo servido. Isto é gênero, não é a coisa minuciosa da vida, não é o pequeno detalhe que é absoluto. O gênero das provas é diferente, é o caminho que você vai percorrer. E você está nessa estrada chamada gênero e as coisas vão acontecendo. E os detalhes que nascem das circunstâncias é porque você está num determinado caminho, de um determinado gênero. É diferente. Por quê? Porque as menores coisas do mundo, que são relativas para nós, vão se realizar com o uso do nosso livre arbítrio. Porque os detalhes são consequências das posições, das decisões escolhidas por nós, das nossas próprias ações. Eu costumo falar isso porque as pessoas acham que tropeçou na rua, estava absolutamente previsto que você ia tropeçar na rua. Você usou uma faca de um jeito muito displicente e cortou o dedo, então estava escrito que eu ia cortar o dedo. Eu corri demais com o carro, ou bebi, dirigi, bati o carro, estava escrito. Não, isso não é gênero, não é. As tribulações da vida podem acontecer e não podem ou deixam de acontecer porque elas não são absolutas. Se o espírito quis nascer entre os malfeitores, por exemplo, isso é gênero. Agora, as escolhas que ele faz por ter nascido entre os malfeitores, aí são os detalhes. E os detalhes não são absolutos, porque o espírito usa sua vontade, o seu livre-arbítrio como uma regra. O espírito sabe que escolhendo um caminho, ele vai passar por lutas. Então ele não é inocente, ele não é um bobinho, ele não é um coitado, ou ele não é uma vítima do destino ou do acaso. Ele escolheu aquele gênero de provas. E naquele gênero escolhido de prova, ele tem desafios, coisas que podem fazer ele sucumbir. E por que, Daniel, que ele escolhe isso? Porque se ele não sucumbir, ele evolui. Ele enfrenta os vícios e os problemas e vence. E ele vencendo, ele ganha mérito, porque ele passa pelas lutas terrenas, pelas vicissitudes e encontra a felicidade e a paz de ter feito todo o bem que se podia. Então, meus irmãos, só os grandes acontecimentos que lhe influenciam
nos nossos destinos. Se você toma um caminho cheio de desvio, sabe que lá tem preocupações. Se o seu caminho é reto, você vai ter menos tribulações. Se o seu caminho é cheio de desvios, você vai ter mais preocupações. Havendo mais problemas e preocupações, porque o seu caminho não é reto, você tem mais perigo de tropeçar e cair. Mas você não vai saber quando você vai cair. Isso não é absoluto. Você não vai saber quando determinada coisa vai acontecer com você. Você sendo prudente, você sabe que determinadas coisas não vão acontecer. Agora, você sendo imprudente, negligente, um desregrado, um viciado e etc., a qualquer momento algum problema pode acontecer com você e esse problema não estava escrito no gênero das suas provas. O A260 nos explica que é necessário um espírito ser enviado para uma má vida. Por quê? Porque o espírito enviado para uma má vida, ele vai passar por uma prova que ele pediu. Quando a pergunta 260 fala como o espírito pode querer nascer entre gente de má vida, é porque semelhante atrai semelhante. E como ele tem que provar e expiar aquele gênero de estar no meio, por exemplo, de bandidos, ou estar no meio de gente de má vida, como ele tem que expiar isso, ele tem que estar com esses semelhantes, porque aquele meio, aquele gênero, gente de má vida, vai servir para que ele lute contra as suas más tendências e vença. E para que ele lutar com esse tipo, com esse instinto de bandido, é preciso que ele esteja com gente dessa espécie. Daniel, mas tem pessoas que vêm como missionários no meio de bandidos ou no meio de drogados. Aí não é expiação, aí não é prova, aí é missão. É diferente, já é um espírito evoluído. A 260A complementa esse raciocínio quando fala: se não houvesse gente de má vida na Terra, o espírito não poderia encontrar nela o meio necessário de certas provas? E os espíritos respondem perguntando: e deveríamos lamentar isso? Quer dizer, está sendo aqui uma pergunta dizendo assim: isso é para se lamentar? Não, não é para lamentar. A Terra não é um planeta perfeito ainda. Isso é o que acontece nos planetas evoluídos, onde as almas e os espíritos são superiores e onde o mal não chega. Agora, não é uma questão de lamentar isso. Se não houvesse gente de má vida na Terra, o espírito seria perfeito. Está querendo dizer que Deus fez um mundo imperfeito e colocou os seus filhos imperfeitos nas más tendências, que as más tendências não é de cada um, que as más tendências é Deus que mandou? Não. É por isso que nos mundos superiores só existem espíritos bons. E nós temos que fazer com que a Terra se torne um mundo melhor, um mundo mais evoluído. A 261 também encerra e fecha esse raciocínio, dizendo: o espírito, nas provas que deve sofrer para chegar à perfeição, terá que experimentar todos os gêneros de tentações, tem que passar por todas as estações, todas as circunstâncias que possam provocar-lhe o orgulho, o ciúme, a avareza, a sensualidade? Certamente que não. Por quê, Daniel? Porque depende. Tem pessoas que estudam, que se esforçam mais do que as outras e não tem necessidade de repetir ou de reestudar determinadas matérias da escola. São aprovados de primeira no vestibular. E assim é a vida. Quem tomou o caminho reto desde o princípio da criação não tem necessidade de experimentar todas as dificuldades, todas as provas. Agora, diferente daquele que sempre procurou o vício, os caminhos tortuosos, o materialismo,
a sensualidade, os prazeres da carne, a avareza, ou ser pródigo, egoísta. Esse sim, talvez vai ter que passar por todos os gêneros, todas as fases. Mas isso não quer dizer que ele deva passar forçosamente. Por isso que nós somos livres, pelo livre-arbítrio, para usarmos a nossa vontade através da inteligência. Existe uma lei que rege o universo, existe uma lei que rege as vontades. Então, forçosamente, vamos ter que passar por todas as tribulações? Não. Por quê? Porque nós podemos encurtar o caminho, sendo bons, praticando desde o começo a máxima do Evangelho, consultando a nossa consciência todo dia ao deitar e verificando em que posso melhorar. Um abraço.